Olá, estudantes do segundo e do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula de ciências, que vai ser sobre reciclagem de materiais, luz e calor. Mas primeiro nós vamos relembrar os nossos combinados. Primeira coisa é fique em casa. Como já faz 5 semanas que nós estamos tendo aula, por videoaulas, e antes disso vocês já estavam no período de isolamento social, dá aquela vontade de sair de casa, de ir no mercado com os familiares, aquela vontade de visitar os avós, mas ainda não é o momento de ficarmos em casa. Por isso que vocês não estão tendo aula. Não é o momento de pegar ônibus, é o momento de ficar em casa, é muito importante. Lavem bem as mãos antes de começar a nossa aula, ache aquele lugar bem confortável para a gente poder começar. Não esqueçam que é muito importante ficar em casa, porque vai passando o tempo, a gente vai ficando com aquele tédio de ficar em casa, a gente está louco para sair de casa, mas ainda não é o momento. Então a gente vai, para começar, nós vamos pegar aquele nosso caderno ou aquela nossa folhinha que a gente tem usado sempre em todas as aulas e vamos colocar a data de hoje, a aula 5, ciências. E para isso eu vou dar uns 2 minutinhos para que vocês possam fazer isso, combinado? Então, vocês anotaram a data de hoje, a aula 5, ciências. Então, para começar, nós vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Sobre o que nós falamos na aula passada, sobre o que nós aprendemos na última aula. É sempre bom a gente estar relembrando o conteúdo, relembrando o que nós já aprendemos. Lembrando que os professores de vocês e as professoras de ciências também estão acompanhando as videoaulas, para que quando vocês retornarem, vocês poderem fazer essa troca do que vocês aprenderam e os professores retomarem esse conteúdo com vocês. Então, quero mandar um beijo e um abraço para as professoras de ciências, para os professores de ciências que também estão acompanhando as aulas de ciências com a gente. Então, a gente falou um pouquinho sobre a luz. Lembra que a gente falou que a luz, ela parece branca ou amarelada, mas na verdade ela não é. Quem lembra que cor que é a luz?
Como que a gente viu que cor que era a luz? A gente fez um experimento, que a gente ficou muito admirado que a luz é uma mistura, na verdade, de 7 cores. E quem descobriu isso pela primeira vez foi quem? Um cientista chamado Isaac Newton. Vocês lembram que a Kika, ela conversou, né, no filminho que a gente assistiu com o Isaac Newton, e ele explicou para ela o fenômeno da refração, que nada mais é do que quando a luz branca passa por uma gotinha de água, por exemplo, quando tem um arco-íris, por exemplo, ela se dissipa em 7 cores diferentes. Então a gente aprendeu sobre isso. E olha que legal, gente. Olha só, pessoal, a foto que a professora recebeu do Guilherme Liveiro, do 2º ano F, lá da escola CEI Carlos Drummond de Andrade. O meu experimento no dia que a gente filmou, ele ficou mais ou menos, não deu tão certo, né? Mas o Guilherme, ele me mandou uma foto. Olha o experimento dele com as cores que o Isaac Newton fez. O experimento dele deu certinho, ficou branco. Olha que legal. Isso demonstra a importância da gente fazer a experiência para demonstrar ou comprovar algum conhecimento científico que foi feito há muito tempo. Isso demonstra realmente que a cor branca é a mistura de 7 cores diferentes. Ficou muito legal a atividade dele. Ele mandou uma foto para a professora Lígia. Olha que legal, é muito interessante quando as crianças elas fazem as experiências. Ele fez depois que a gente já tinha feito a atividade, ele mandou a foto para mim. Outra coisa que a gente trabalhou na semana passada que é muito importante, a gente vai falar mais um pouquinho hoje, é sobre a separação dos resíduos sólidos. Vocês lembram que a professora explicou a diferença entre rejeito, resíduo e resíduo orgânico, resíduo seco e resíduo orgânico? E a gente fez as lixeiras, trabalhamos um pouquinho o símbolo da reciclagem. E olha que a professora recebeu da Larissa Emanuele de Cristo, do 1º ano, da Escola Maria Clara Tesseroli. Olha que graça, gente. Ela colocou o papel higiênico na lixeirinha marrom, ela fez a lixeirinha do lixinho orgânico. No vidro, ela fez verde e ela fez com recorte e colagem. A professora deu a ideia assim, você pode escrever ou desenhar. Ela foi além, ela fez com recorte e colagem. Olha que graça que ficou a lição dela, a atividade dela. Ela fez o papel para colocar na lixeirinha azul, o plástico na lixeirinha vermelha e fez um metal para colocar na lixeirinha amarela. Isso é muito importante. Olha que graça que ficou a atividade dela. A professora ficou muito feliz de receber essa colaboração dos estudantes. E aqui, ó, o Guilherme também fez, o Guilherme Liveiro, ó, do CEI Carlos Drummond de Andrade, ele também fez todas as lixeirinhas coloridas e mandou a atividade para a professora. Então, isso é muito importante vocês fazerem as atividades em casa, que depois vocês vão mostrar essas atividades para as professoras de vocês quando as aulas retornarem. E hoje nós vamos fazer o quê? Como não dá para a gente fazer na nossa casa uma lixeira de cada, né? Não tem como a gente fazer uma lixeira de cada uma, mas nós podemos colaborar. Nós podemos fazer uma lixeira com lixo orgânico e com lixo reciclável. Isso já vai ajudar muito quando os catadores de recicláveis ou quando o caminhão do lixo que não é lixo passar nas nossas casas, quem passa, poder separar esse lixo. Então a gente pode fazer a nossa parte. Então o que a professora vai propor para vocês agora é que a gente encontre 2 caixas vazias aí, a professora tem as minhas, não precisa encapar nada, a minha eu trouxe encapadinho, mas vocês não precisam encapar. Mas que vocês coloquem 2 caixas na casa de vocês e uma vocês coloquem material orgânico e material reciclável. E a gente comece a partir de hoje a fazer isso na nossa casa. E se na minha casa passa aquela pessoa que é catador de material reciclável, ele já tenha separadinho o material que ele vai pegar. E quando for o material orgânico, a gente deixa que daí o caminhão do lixo vai passar e vai levar lá para o aterro sanitário que a professora explicou na última aula. Então agora eu vou mostrar as minhas caixas para vocês, combinado? Olha então, pessoal, a professora Lígia fez 2 caixas, ó, uma de material orgânico e uma de material reciclável. Vocês não precisam fazer a caixa igual a da professora, encapadinha e tal, para colocar. Vocês podem pegar uma caixa de papelão normal. Vocês vão colocar uma sacolinha dentro de cada caixa e vão combinar com todo mundo da família que mora na sua casa. Que a partir de agora vocês vão separar o lixo. Então vocês não precisam ter as 4 lixeiras, todas as 5 lixeiras para fazer isso. Então dentro da caixa de material orgânico vocês vão colocar restos de alimentos. Mais para frente, quando a gente estiver trabalhando sobre seres vivos, sobre plantas, a professora vai ensinar para vocês a fazer uma composteira e uma horta
em casa mesmo, e daí vocês vão ver que alguns alimentos que vão para o lixo orgânico também podem ser compostados. Lembra que a gente falou sobre rejeitos, que a gente falou sobre decomposição? Alguns desses alimentos, que algumas cascas de frutas, borra de café, algumas coisas elas ainda podem ser colocadas numa composteira, a gente pode colocar numa horta, mas a gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente. E os outros alimentos a gente vai colocar aqui, ó, os outros, resíduos nós vamos colocar aqui. Por exemplo, metal, por exemplo, plástico, por exemplo, resto de jornal, por exemplo, vem lá, fui fazer compra, peguei lá no mercado, não quero mais usar, eu vou separar. E vou agora descartar, é a hora mais importante, porque não adianta a gente fazer toda a separação, a hora que descartar a gente coloca todo mundo junto no mesmo saco e joga. Daí não adiantou nada fazer essa separação. Quando eu for descartar, eu vou descartar em lixos diferentes, em pacotes de lixo diferente. Porque se for o catador de papel ou se for o caminhão do lixo que não é lixo, ele vai saber qual que ele vai pegar, ele vai abrir, ele vai olhar e vai facilitar muito para ele poder reciclar esse material. Lembra o que a professora falou? Nem todos os materiais que são recicláveis, por exemplo, um plástico qualquer, ele não vai estar com o símbolo do reciclável, mas isso não quer dizer que ele não seja reciclável também. Então, nem todos, seria obrigatório, né, que as empresas colocassem, mas nem todos vêm com o símbolo da reciclagem. Então, é muito importante que a gente faça isso. Outra coisa que é muito importante é que esteja limpo. Ó, a professora, quando ela estiver lá lavando a louça, você põe junto lá o que for descartável e você já vai dando uma lavadinha junto. Não precisa ter toda aquela coisa de lavar. Não, você lava e seca. Porque lembra que a professora falou? Pode ficar um pouquinho de fungo aqui dentro e ficar um pouquinho de alimento e formar o fungo. E daí isso já não vai mais poder usar. Ou pode causar uma doença para a pessoa que estiver separando isso daqui, lá nas empresas, nas cooperativas de reciclagem. Então é muito importante isso, que você tenha o hábito de separar o lixo. Então você reúne a família, faz um combinado com eles e daí você pode fazer na sua casa a sua própria lixeirinha. Começar a partir de nós mesmos, porque não adianta a gente cobrar que tenha reciclagem do lixo se a gente não fizer a nossa parte. Então, combinado? A partir de hoje vocês vão fazer 2 caixinhas. Uma caixinha de orgânico e uma caixinha de reciclável. Coloca uma sacolinha dentro e daí vocês começam a reciclar. Mas é importante que todo mundo da família participe. Tá bom? Então a professora vai deixar aqui, ó, esse slide com vocês por 2 minutinhos, só para vocês observarem e combinarem com a família de vocês como que vocês vão fazer com o lixo, com os resíduos a partir de hoje na casa de vocês, combinado?
Então, pessoal, conseguiram separar as caixas? Então, espero que sim. Agora nós vamos passar para nossa segunda parte da aula, que nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem a ver a interação da luz com a nossa visão. Na primeira aula, a gente falou sobre a cor que a luz tem, que cores que a luz tem. E a luz tem muito a ver com a nossa visão, vocês sabiam disso? E lembram que a professora falou da revista da Ciência Hoje das Crianças? A última vez nós trabalhamos com a parte da revista que falava da mão na massa. Hoje nós vamos falar da revista da parte Você Sabia? Que traz uma história bem legal de quem começou a estudar primeiro essa relação da visão e da luz. Então agora a professora vai ler a história e vai explicando para vocês como que surgiu esse interesse por descobrir o que tinha a ver a luz e a visão. Foi há mais de 3.000 anos atrás. E até hoje ainda estuda-se isso, como que é essa relação da luz com a visão. E depois nós vamos fazer um experimento bem legal para vocês poderem fazer em casa ou depois com a professora, para vocês compreenderem a relação que a luz tem com a nossa visão. Então vamos ler o texto para aprender um pouquinho sobre a visão e a luz? É verdade, há cerca de 1000 anos o cientista árabe Ibn al-Haytham escreveu um livro muito importante para entender a visão e a luz. É muito tempo, né? Nossa história começa antes, por volta de 3.000 anos. Muita gente, especialmente na Grécia, já tentava entender como nós, humanos, vemos as coisas, tanto as mais próximas quanto as mais distantes. Na época apareceram 3 explicações. A primeira afirmava que os olhos lançam uma espécie de raio que atinge os objetos e permite que a gente os veja. Será, gente, que a gente lança um raio sobre os objetos e daí a gente consegue ver os objetos? Alguém já viu algum raio saindo dos nossos olhos? A segunda sugeria que os objetos emitiam miniaturas ou películas com a mesma forma deles, e elas entram nos nossos olhos e assim os vemos. Será que cada objeto emite uma miniatura de película e vai para dentro dos nossos olhos? A terceira dizia que a visão de um objeto é transmitida por meio transparente que existe entre o objeto e os olhos. Então, que o objeto emitia uma imagem transparente que chegava até os nossos olhos. Será que é possível? Durante 2.000 anos, muitas pessoas acreditavam em uma dessas explicações e criticavam a dos outros. E assim, ninguém chegava a um acordo. Então, pessoal, durante 2.000 anos acreditava-se nessas 3 explicações. Aí entrou em cena Abu Ali al-Hasan. Esse artista, ele estudou o cientista da nossa história. Ele nasceu em Barça, no atual Iraque, no ano de 965. Depois foi morar no Egito e ficou estudando e pesquisando sobre a luz, a visão e a natureza, até que ele morreu com 75 anos. Ele escreveu um livro de óptica em árabe e combinava o que ele sabia antes sobre o assunto e ele chegou a uma explicação sobre a visão e a luz. Ele imaginou assim, que cada ponto de um objeto luminoso ou iluminado por algum ponto de luz emitia raio de luz em todas as direções. E fez muitos experimentos, usando até uma câmera escura, que é mais ou menos o que nós vamos fazer hoje. E mostrou que a luz caminha em linha reta dos objetos até os nossos olhos. E como o olho vê? Para ele, vemos um objeto quando o raio de luz que saiu dele bate perpendicularmente no cristalino. A professora vai mostrar para vocês onde é o cristalino do nosso olho. Que al-Haytham considerava a parte sensível do nosso olho. Era uma teoria complicada, né? Certa em partes. Aí o que aconteceu? A proposta do cientista árabe foi um grande avanço. O livro foi traduzido para a Europa e influenciou o pensamento de um outro cientista, um alemão chamado Johannes Kepler. O Kepler é muito conhecido, gente, que viveu entre 1571 e 1630. E 600 anos depois ele propôs uma explicação muito melhor.
Para o Kepler, o cristalino do olho funcionava como uma lente que ajudava a formar a imagem do objeto no fundo do olho, que é a retina. E essa que é a parte do olho sensível à luz. E até hoje a gente estuda segundo essa teoria do Kepler. E você que pensa que a ciência entende direitinho, tintim por tintim, como funciona a luz e a visão, não mesmo. A gente sabe muito mais coisas que o nosso amigo árabe sabia. Mas existem muitas perguntas que até hoje não foram respondidas, porque a ciência é assim mesmo. É isso, uma das coisas que nos torna fascinante, como a luz. Então, esse texto é para demonstrar como que a luz e a visão se interagiam. E olha quantos anos de estudo. E para isso, hoje, a professora vai fazer um experimento com vocês. Só que é muito importante que tenha a presença de um adulto. E como alguns dos materiais não são fáceis de encontrar, a professora indica assim, que vocês só observem e deixem para fazer esse experimento com a professora quando voltar às aulas. Se alguém tiver muita curiosidade, tiver muito interesse em fazer em casa, pode fazer, não é difícil. Mas é muito importante que você consiga os materiais. Se você não conseguir, espere voltar às aulas, que vai ser muito divertido você montar esse experimento com a professora e com seus colegas na sala, que é um experimento bem legal e vai mostrar direitinho como funciona essa questão da luz e da visão. Combinado? Primeiro eu vou dar uma explicaçãozinha e depois a gente vai montar o experimento. Então, não é obrigatório fazer, pessoal. Eu quero deixar bem explicadinho isso, que é muito importante que na volta vocês retomem e façam com a professora esse experimento na sala de aula. Aqui, pessoal, a professora trouxe para vocês o nosso olho humano. Eu vou explicar de forma bem simples para vocês a estrutura do nosso olho para que vocês possam compreender como que a imagem é formada e que a luz tem a ver com isso. Então, aqui nós temos o quê? Essa parte colorida dos nossos olhos a gente chama de íris. Ela vai ter a ver com a entrada e a entrada de luz para a formação da imagem. E aqui nós temos a pupila, que também tem a ver com isso. Vocês podem observar quando vocês estão no muito claro, no muito escuro, que a pupila ela vai diminuir ou aumentar de tamanho para controlar essa entrada de luz. Protegendo toda essa camada aqui que a gente não vê, a gente vai ter a córnea. Vocês já ouviram falar em doação de córnea? É a nossa córnea. Aqui, ó, pessoal, por trás dessa partezinha aqui que é a íris, nós vamos ter uma parte que se chama cristalino. O cristalino, ele é como se fosse uma lente que ajuda a focalizar a imagem que passa pelos nossos olhos. É aqui nessa imagem a gente só consegue ver essas coisas aqui. Mas a professora vai mostrar o nosso olho mais ou menos como ele é por dentro. Então, aqui, ó, a imagem vai passa por essas lentes, daí aqui, ó, essa partezinha que fica atrás é o cristalino, aqui é a córnea que a professora falou, a íris, aqui vai ser a nossa pupila, a luz passa, e aqui no fundo nós temos a retina, e aqui o nervo óptico, que vai levar informação para o nosso cérebro. Mas olha que coisa interessante, vocês observaram uma coisa nessa imagem? A árvorezinha que apareceu aqui, quando ela passa com a passagem da luz e a imagem, o que aconteceu com a imagem? Ficou de ponta cabeça. Quem será que faz com que a imagem fique de forma correta, novamente? Quem tem uma ideia? Quem lembra lá quando a gente aprendeu sobre o som nos nossos ouvidos? Quem transformava as ondas sonoras em som? Era o nosso cérebro. Aqui acontece a mesma coisa. Essa informação é levada pelo nervo óptico até o nosso cérebro, por impulsos nervosos, e é o cérebro que vai transformar esses impulsos nervosos, vai desvirar a imagem, vamos dizer assim, vai deixar a imagem que a gente está vendo sem estar de ponta cabeça. Que interessante, não é? E agora, enquanto vocês vão prestar um pouquinho atenção nesse desenho, a professora vai pegar os materiais que vocês vão fazer esse modelinho do olho humano, que vocês vão poder enxergar a imagem assim, ó. Vão ver uma parte que a professora vai explicar, vai ser a retina e o cristalino, e vocês vão conseguir ver a imagem de ponta cabeça. Eu até tirei uma foto na minha casa da experiência. Combinado?
Pessoal, conseguiram observar como a luz entra e forma essa visão, forma a imagem dentro dos nossos olhos? Então aqui, ó, nós vamos fazer o modelo dos nossos olhos para ver como os enxergamos. Aqui a professora fez na minha casa, ó. Para os materiais que nós vamos utilizar são esses daqui, ó. Uma lente de lupa, tá? Por isso que a professora falou que às vezes não é muito fácil de encontrar. Né? Nesse momento de pandemia, tem muitas lojas fechadas, então é melhor às vezes esperar a professora de vocês. Cartolina ou papel cartão? O que a professora utilizou no lugar da cartolina do papel cartão? Lembra da nossa primeira lata, da primeira aula? A vencedora está aqui ainda. A professora colocou ela aqui. O que eu fiz? Eu pintei ela por dentro de preto, encapei ela por fora de preto. Tem que estar totalmente pintado de preto. Não pode entrar nesse fermento nem um pouquinho de luz, porque se entrar luz vai interferir. Aí nós vamos precisar de papel vegetal, tinta guache preta para pintar a caixa por fora, por dentro. Aliás, por fora não precisa. A professora pintou encapou só para deixar mais bonitinho, mas não precisa. Mas por dentro ela tem que estar totalmente pintada de preto. Daí uma caixa que a gente vai fazer os furos, né? A professora vai explicar para vocês. Um pincel e uma fita isolante. Então, como que nós vamos fazer? Ó? Agora a professora vai só explicar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar ou um rolo de papel higiênico, daí tem que ser uma caixa menor, mas ou vai fazer um rolo de papel cartão, ou até mesmo, igual a professora utilizou aqui, uma lata de papel alumínio. Mas aí você tem que pintar ela todinha por dentro, enrolar bem enroladinho. Você vai pegar a lupa e vai colocar ela aqui. A lupa vai ser o nosso cristalino, que vai servir para focar a imagem. Então, quando você precisar mexer aqui, você vai focar a imagem. Então, você pode colocar ela ou com cola, ou pode colocar ela com fita isolante. Aí você vai pegar uma caixa, pintar totalmente de preto por dentro. Ó. Se vocês observarem aqui a minha caixa, ó, tá todinha pintada de preto por dentro. De um lado, você vai fazer um furo arredondado que encaixe perfeitamente, ó, no nosso cone. Mas daí, ó, ele tem que se movimentar, porque como ele é o cristalino, o que o cristalino faz? Ele ajuda a focalizar a imagem. Então, se a imagem não estiver muito bem focada, quando você for olhar, você vai poder focar através dele. E aqui atrás, então, a imagem, a luz entra por aqui, então a luz bate num objeto, ou no objeto que seja luminoso, entra pelo cristalino aqui, vamos observar assim, né, como se fosse, passa por aqui e daí você vai colar o papel vegetal aqui atrás. Quando você cola o papel vegetal aqui atrás, ele vai representar a nossa retina. A professora não colou porque pra gente filmar aqui fica melhor, porque aqui não tem muita luz, precisa ter bastante luz. Então, bate na retina e a hora que você observar por aqui, você vai ver a imagem de ponta cabeça, igual o nosso olho observa, porque quem que deixa a imagem do lado certo, né? Tira a imagem que está ao contrário, é o nosso cérebro. Então esse aqui seria como se fosse o nosso olho humano. Então se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem fazer em casa. Se quiserem esperar a professora, vocês podem esperar a professora. Mas isso aqui é bem certinho para vocês compreenderem como se forma a nossa visão. O que tem a ver a luz com a visão. Combinado? Quem vai fazer em casa ou quem vai fazer com a professora. Agora a professora só quer que vocês façam o seguinte, que vocês escrevam ou que vocês desenhem o que vocês aprenderam com o experimento, com as explicações que a professora deu, com o texto que a gente leu sobre a luz e a visão. O que tem a ver, qual a relação da luz e da visão. Vocês podem fazer o desenho desse experimento, podem fazer o desenho explicando um pouquinho do texto, o que vocês quiserem. Para isso, eu vou dar alguns minutinhos. Combinado?
Olha, pessoal, que legal o resultado da nossa experiência, do nosso experimento. Vocês conseguiram fazer? Olha como a imagem fica de ponta cabeça. E agora, quando a gente retira, olha aqui, volta ao normal. Quem faz essa transformação é o nosso cérebro. Olha a importância que o cérebro tem. A imagem chega até ele e ele desvira a nossa imagem. Então façam essa experiência que é muito divertido. É muito legal você conseguir ver as coisas de ponta cabeça e depois elas voltam ao normal. E quem faz tudo isso é o nosso cérebro. É um experimento muito legal. Então agora, pessoal, nós vamos passar para a nossa próxima parte da aula. Para isso, nós vamos escutar uma história muito legal que a minha amiga Deia vai contar para vocês. O nome da história é O Frio Pode Ser Quente. O que será que lembra esse título dessa história para vocês? Quando terminar a história, vocês vão saber mais ou menos o que a gente está falando. Vamos ouvir a história? O Frio Pode Ser Quente? De Jandira Mazur, com ilustrações de Michele, editora Ática. As coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito da gente ver. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo e o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio e o que parece um mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é
tão pequena e fininha, e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha. Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente, não pode se espantar do frio poder queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena depende do quê? Depende de onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas, eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. O amanhã de ontem é hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro desta complicação, quem tem uma explicação? Dá até para perguntar se o amanhã nunca chega e também para pensar hoje, ontem, amanhã. Depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe sol bonito ou sol feio? O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo. Parece mesmo que no fim o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também poder ser bom? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Eu vou chamar a atenção de vocês para algumas partes da história que a professora Déia contou. O primeiro delas fala assim, ó, o quente pode ser frio. Quem nunca tomou aquele banho, principalmente agora que está frio, né, gente? Bem quentinho, e quando saiu do chuveiro sentiu aquele frio. Por que será que isso acontece? O que será que tem a ver com o que a gente vai começar a aprender agora? Isso acontece, gente, porque quando a gente sai do banho, a gente tenta gerar calor no nosso corpinho. O nosso corpo quer fazer com que a nossa temperatura se iguale com a do meio ambiente ali. Então a gente começa a ter perda de calor. E para a gente se proteger, o nosso corpo começa a tremer, os músculos tremem para gerar calor, porque as gotinhas de água que estão no nosso corpo, ela começa a se evaporar. Quando ela se evapora, a gente começa a sentir frio. E os nossos pelinhos, eles começam a ficar todos arrepiados, porque começa a formar uma camadinha de ar quente em volta do nosso corpo. Então, por isso que a gente sente tanto frio, a gente treme. Esse tremor é para gerar calor para o nosso corpo. Porque isso é o calor. O calor é a tendência de tentar igualar as temperaturas. Outra parte que é muito interessante do livro é aqui, ó. Ali é aquela, eu senti muito frio depois de um banho quente. E fala, e quem já se queimou num pedaço de gelo? Na verdade, a gente não se queima. Quando você pega uma pedrinha de gelo e coloca na mão, começa a ficar avermelhado aqui. Por quê? Porque acontece um choque térmico, porque a tendência sempre é dos corpos tentarem igualar a sua temperatura. Então, o corpo mais frio vai tentar pegar o calor do corpo que está mais quente, então fica vermelho, porque a gente começa a sentir essa sensação que o gelo está retirando o calor do nosso corpo. Então, essa sensação dá a sensação de queimação, mas na verdade a gente não está queimando, não está acontecendo uma queimadura nesse local. Então aqui ó, tem outra partezinha da história que fala assim, não pode se espantar do frio poder queimar e do quente também esfriar.
Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é esse calor, o que é calor. Então, a professora trouxe aqui uma explicação para vocês. Calor significa a transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Ou seja, os corpos tentam entrar em equilíbrio térmico. Quem nunca nesse frio pegou na mão de um amiguinho e a mão do amiguinho estava bem mais gelada e com o passar do tempo a mãozinha de vocês ficou com a mesma temperatura? Isso é o calor, é tentar equilibrar a temperatura dos dois corpos. Então, para isso, o corpo que tem menor temperatura, ele vai pegar calor do corpo que está mais quentinho. Quem nunca pegou o pé bem geladinho e colocou o pezinho em alguém que estava mais quente embaixo da coberta? Isso é tentar pegar o calor de outra pessoa. Isso é calor, entenderam? Então, agora nós vamos realizar uma experiência que foi feita há muito tempo atrás por um outro filósofo que chamava John Locke. Ele fez essa experiência para demonstrar essa questão do calor. Ele fez o quê? Ele pegou três bacias, de volta a professora vai falar novamente, sempre na presença de um adulto, porque nós vamos precisar de 3 potinhos, um com água quente, um com água fria e um com água morna. E nesses 3 experimentos nós vamos fazer isso, vamos colocar eles aqui e nós vamos colocar as mãos dentro para ver o que vai acontecer. Então agora a professora vai pregar o material para nós fazermos essa atividade. Quem estiver com um adulto e for fazer a atividade, a água não precisa ser muito quente, é uma água fria, uma água quente e uma água morna, mas só pode fazer na presença de um adulto. Se você não estiver com um adulto agora, estiver com um irmão mais velho fazendo atividade, alguma coisa assim, você vai esperar e vai fazer essa atividade só depois, em outro momento, combinado? A gente não pode fazer nenhuma experiência sem a presença de um adulto. Então, pessoal, a gente vai precisar de água fria, que está aqui, água morna, a gente pode pegar a água morna do chuveiro e água quente até do chuveiro também, você coloca um pouquinho mais quente, pega a água do chuveiro, mas ela tem que ser mais quente do que a água morna. Aí nós vamos fazer o quê? Colocar uma mãozinha na água fria e uma mãozinha na água quente. E vamos deixar por 30 segundos. Então você vai contar aí, de 1 até 30 e vai deixar as mãozinhas aqui dentro. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos colocar as 2 mãozinhas na água morna por 10 segundos. E agora que vai acontecer uma coisa que eu vou deixar para vocês me responderem na próxima aula, que vai ser o que aconteceu quando você colocou as 2 mãos na água morna. Você vai me escrever e vai me contar na próxima aula o que aconteceu. O que você sentiu com a mãozinha que estava na água quente e o que você sentiu com a mãozinha que estava na água fria. Tudo bem? Então, esse é o nosso desafio para a próxima aula. Então, a professora vai se despedindo por aqui. Até a próxima aula. Um beijão para todo mundo e façam essa experiência que eu quero que todo mundo me conte.